Olá, caros alunos, caras alunas, sejam bem-vindos ao programa Aprender e Estudar em Casa. Meu nome é João Paulo Oliveira, professor do 12º ano, Língua Portuguesa. Dando continuidade ao estudo da literatura portuguesa, na aula de hoje vamos falar da poesia de Fernando Pessoa. E o nosso sumário é Estudo da obra poética de Fernando Pessoa. Mas vamos primeiro começar revendo a matéria da nossa última aula. Na aula passada falámos do modernismo em Portugal. Nós vimos que o modernismo é introduzido pela revista Orfeu no ano de 1915. Falámos de algumas características desse novo movimento ou estética literária e depois nós lemos e analisamos um dos poemas de um autor modernista chamado Mário de Sá Carneiro. Para a aula de hoje, vamos continuar o estudo do modernismo português, mas agora estudando um outro autor, Fernando Pessoa. Como o início da aula, gostaria de partilhar convosco uma sugestão de leitura. O poema intitula-se Apontamento, como já foi referido do autor Fernando Pessoa. Apontamento. A minha alma partiu-se como um vaso vazio. Caiu pela escada excessivamente abaixo. Caiu das mãos de criada descuidada. Caiu. Fez-se em mais pedaços do que havia louças no vaso. Asneira? Impossível? Sei lá. Tenho mais sensações do que tinha quando me sentia eu. Sou um espalhamento de cacos sobre um capaz por sacudir. Fiz barulho na queda como um vaso que se partia. Os deuses que há debruçam-se no parapeito da escada e fitam os cacos que a criada deles fez de mim. Não se zanguem com ela. São tolerantes com ela. O que eu era um vazio vaso. Olhem os cacos absurdamente conscientes, mas conscientes de si mesmos, não conscientes deles. Olhem e sorriem. Sorriem, tolerantes, a criada involuntária. Alastra a grande escadaria atapetada de estrelas. Um caco brilha, virado do exterior lustroso entre os astros. A minha obra, a minha alma principal, a minha vida, um caco. E os deuses olham-no especialmente, pois não sabem por que ficou ali. Apontamento de Fernando Pessoa. Sim, hoje vamos dar continuidade ao estudo do modernismo português. E vamos falar de um dos seus grandes representantes, o poeta Fernando Pessoa. Como tal, vamos começar conhecendo quem foi este poeta. Vamos ler a biografia dele e conhecer um pouco sobre ele e depois falar da sua obra. Biografia de Fernando Pessoa. Fernando Antônio Nogueira Pessoa nasceu em Lisboa no dia 13 de junho de 1888. Tinha apenas 5 anos quando seu pai morreu de tuberculose. 2 anos depois, a sua mãe casa de novo com um cônsul de Portugal em Durban, na África do Sul, onde a nova família passa a residir. É em Durban que Pessoa faz o ensino primário num colégio de freiras. Em 1905, com 17 anos, regressa definitivamente a Lisboa para frequentar o curso superior de letras, que abandonará 2 anos depois. Escreve compulsivamente poesia e prosa. Em 1912, começa a publicar na revista Águia e 2 anos mais tarde cria os seus heterônimos. No ano seguinte, com o seu amigo Mário Sá Carneiro, lidera o grupo fundador da revista Orfeu, que introduz o modernismo em Portugal. Em 1934, publica Mensagem, o seu único livro de poesia em português, editado em vida. Morre aos 47 anos. Morre aos 47 anos
no dia 30 de novembro de 1935, na sequência de uma crise hepática. Neste pequeno trecho, temos alguns dos dados biográficos de Fernando Pessoa, mas é claro que há mais informações, mais ocorrências, mais factos sobre Fernando Pessoa. Continuando ainda a falar de Pessoa, vamos agora conhecer os seus heterônimos. Como sabem, Fernando Pessoa foi um poeta, um escritor, que se multiplicou em vários escritores. Por isso, vamos agora ver e conhecer também um pouco o perfil dos outros heterônimos. Fernando Pessoa e a criação dos heterônimos. Numa carta a Adolfo Casais Monteiro, diz ele: desde criança tive tendência para criar em torno um mundo fictício, de me cercar de amigos e conhecidos que nunca existiram. Eu vejo diante de mim, no espaço incolor, mais real do sonho, as caras, os gestos de Caeiro, Ricardo Reis e Álvaro de Campos. Construí-lhes as idades e as vidas. Nesse pequeno trecho, Fernando Pessoa explica como surgiu a ideia da criação dos heterônimos. São três: o Alberto Caeiro, o Ricardo Reis e o Álvaro de Campos. Vamos agora ver o perfil deles, de cada um desses heterônimos, para termos umas informações e poder conhecê-los melhor. Começando com Alberto Caeiro, que era um iletrado, filósofo e amante da natureza. Nasceu em Lisboa em 16 de abril de 1989. 1800. 900? As datas. Nasceu em Lisboa em 16 de abril de 1889 e morreu de tuberculose na mesma cidade em 1915. No entanto, viveu quase toda a vida numa quinta do Ribatejo. Órfão de pai e mãe, desde muito cedo, viveu de pequenos rendimentos com uma tia-avó. Não teve profissão nem educação literária. Para além da quarta classe, de estatura média, era loiro e tinha olhos azuis. Este é o primeiro heterônimo, o Alberto Caeiro, que, como diz as informações, era um homem que, apesar de tendencialmente com tendências para a filosofia, era uma pessoa de uma educação humilde. Passemos ao segundo heterônimo, Álvaro de Campos, futurista e também era engenheiro. Nasceu em Tavira em 15 de outubro de 1890. Fez o liceu em Portugal e o curso de engenharia naval em Glasgow, na Escócia. Viajou pelo Oriente, regressou a Portugal, viveu depois uns anos entre Londres e Lisboa, acabando por se fixar na capital portuguesa. Alto, magro e com tendência a curvar-se. Tinha cabelo preto e usava monóculo. Este é o segundo heterônimo, o Álvaro de Campos. Também aqui Fernando Pessoa destaca as características físicas e também o seu perfil literário. E o último, Ricardo Reis, que era um neoclássico, um pagão e um monárquico. Este nasceu no Porto em 19 de setembro de 1897. Estudou num colégio jesuíta e formou-se em medicina. Por ser monárquico, partiu para o Brasil em 1919, na sequência da derrota da rebelião monárquica do Porto. Era moreno, mais baixo e mais forte que Caeiro. E assim completamos os três heterônimos de Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, que para além dos heterônimos também foi um poeta por si só, com qualidades próprias. Por isso vamos falar de Pessoa como um ortônimo. Fernando Pessoa, ortônimo. Pessoa é um poeta plural, sob cuja tutela se reúnem poetas diversos, assumidamente diferentes de si, criações literárias com vida própria, os heterônimos.
Mas o poeta também foi ele mesmo e com o seu nome assinou a obra também com características próprias. E na sua poesia podemos aqui destacar algumas características. A poesia de Pessoa é marcada pela procura de uma verdade, a decifração do enigma do ser. Outra característica, interrogação filosófica do mistério. Um dos temas recorrentes é a nostalgia da infância. A poesia é um fingimento poético para a Pessoa. É uma poesia intensamente musical. E Pessoa acaba por desempenhar, no modernismo português, o maior protagonista. Ele é um escritor que, depois de morrer, surge a sua fama, os seus textos são publicados e passa a ser um autor estudado nas academias, lido e muito traduzido. Por isso vamos falar um bocadinho da herança de Pessoa, da importância que foi o poeta Fernando Pessoa. O legado de Fernando Pessoa. Fernando Pessoa é, hoje, um símbolo universal da cultura portuguesa. O seu nome e a sua obra alcançaram em todo o mundo uma ressonância sem par. As traduções sucedem-se, os estudos proliferam, o interesse, a atenção, a paixão não param de aumentar. Durante os breves 40 anos de vida, este homem tímido, cerebral, cultíssimo, quase sempre discreto, construiu uma obra prodigiosa, na qual estão inscritos muitos dos dramas, das angústias, das perplexidades e alguns dos bloqueios da consciência contemporânea. Poema de recriação da língua portuguesa. A obra de Fernando Pessoa concede a essa pátria, partilhada por mais de 200 milhões de seres humanos, o privilégio do reencontro com a vocação universalista de que ela é um símbolo glorioso e eterno. Aqui o comentário do Dr. Mário Soares, ex-presidente de Portugal. Depois de falarmos da obra de Fernando Pessoa e de falarmos dos seus heterônimos, vamos agora ler um dos seus grandes poemas, o poema intitulado Ode Marítima. O que nós vamos aqui ler é apenas um excerto desse poema. Ode Marítima. Sozinho, no cais deserto, esta manhã de verão, olho para o lado da barra, olho para o indefinido, olho e contento-me ver, pequeno, negro e claro, um paquete entrando. Vai muito longe, nítido, clássico à sua maneira. Deixa-o no ar distante, atrás de si, a orla lavando seu fumo. Vem entrando e amanhã entra com ele. E no rio, aqui, acolá, acorda a vida marítima. Erguem-se velas, avançam rebocadores, surgem barcos pequenos de trás dos navios que estão no porto. Há uma vaga brisa, mas a minha alma está com o que vejo menos, com o paquete que entra, porque ele está à distância com a manhã, com o destino marítimo desta hora, com a doçura dolorosa que soube em mim como uma náusea, como começar a enjoar, mas no espírito. Espero que tenham gostado desta proposta de leitura do poema Ode Marítima de Fernando Pessoa, um dos seus grandes poemas. Continuando, vamos agora passar para o momento do exercício. E para pormos em prática os conhecimentos adquiridos na aula de hoje, vamos ao exercício, ver a sugestão de exercício da nossa aula. Temos 4 questões. Número 1, refira a situação espaço-temporal do sujeito poético. 2, aqui e acolá, acorda a vida marítima. Como se manifesta este acordar? 3, identifique a figura de estilo destacada no verso. Pequeno, negro e calmo, um paquete entrando. 4, explique o sentido do último verso. Para que possam ter tempo de fazer corretamente o vosso exercício, vou-vos deixar um pequeno tempo de reflexão.
E como sei que resolveram bem estas questões, vamos conferir as respostas. 1. Refira a situação espaço-temporal do sujeito poético. A resposta é: o sujeito poético encontra-se num cais numa manhã de verão. 2. Aqui e acolá acorda vida marítima. Como se manifesta este acordar? Erguem-se velas, avançam rebocadores, surgem barcos pequenos de trás dos navios que estão no porto. 3. Identifique a figura de estilo destacada no verso. Pequeno, negro e calmo, um paquete entrando. Claro. Ai, hoje. 3. Identifique a figura de estilo destacada no verso. Pequeno, negro e claro, um paquete entrando. A resposta a esta pergunta é: a figura de estilo é adjetivação, porque utiliza-se adjetivos para descrever o substantivo paquete. E na 4 questão, explique o sentido do último verso. Essa espécie de enjoo psicológico que o poeta sente é causado pela doçura provocada pela imagem que contempla. E assim, feita a correção das 4 perguntas colocadas para testar o que aprenderam na aula de hoje. E como é habitual, deixo-vos agora uma proposta de trabalho de casa para continuarem o vosso estudo em casa. O trabalho de casa consiste numa única pergunta, que é: que escritor português venceu o Prémio Nobel da Literatura no ano de 1998? Depois de responder a pergunta, mostrem a vossa resposta ao professor de língua portuguesa para fazer a correção. Na aula de hoje, demos continuidade ao estudo do modernismo português. Estudamos especificamente um dos seus grandes representantes, o poeta Fernando Pessoa. Vimos os heterônimos que ele criou, depois lemos e analisamos um dos seus poemas famoso, o poema Ode Marítima. E assim foi o programa de hoje. Foi mais uma edição do programa Aprender e Estudar em Casa. Espero que tenham gostado, continuem a estudar e votos de boa saúde.